Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kim. Eu sou a Patrícia. E vocês estão no canal Recanto Delas. Hoje a gente decidiu fazer um vídeo um pouco diferente. A gente tá aqui no escritório para falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, principalmente quem tá buscando informações sobre como é morar na roça, na zona rural. Mas é uma questão que eu acho que faz parte da realidade de todo brasileiro, pelo menos, né? Sim. Que é gastos com supermercado. Então, quanto que fica a nossa compra do mês? E aí a gente quer contar um pouco da nossa experiência, de como foi desde quando a gente veio pra cá e como tá sendo agora, né? Depois de um ano morando aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que falar a respeito de onde a gente tá, né? Que a gente tá na zona serrana do Espírito Santo, uma cidade que chama Santa Teresa, e até tem algumas opções de supermercado aqui. Bem poucas. Mas só tem um supermercado, uma rede de supermercado, que entrega aqui na zona rural. Então a gente não tem carro, isso dificulta bastante pra gente se locomover e fazer compras, né? Então tem um aspecto importante pra quem vai morar na roça. Se você é uma pessoa que não tem carro e depende de entrega na casa, que é o nosso caso, a gente já dependia de entregas quando a gente morava em Vitória, né? A gente já dependia, só que lá a gente tinha várias opções, né? Aqui a gente só tem esse supermercado que faz entrega em casa, então a gente já fica limitada a isso. Esse fator é ruim por várias questões. A primeira delas é óbvia que a gente não consegue procurar comparar preços, né? A gente tem que comprar aquilo que tem. E a gente, assim, a única comparação que a gente consegue fazer, economia, é falar assim, o que a gente não colocou, é uma coisa que eu costumo fazer, e eu vou explicar pra vocês como, mas se eu não colocar nome do produto, tipo, a marca do produto, eu falo, pode ser do mais barato. Essa é a única economia que a gente consegue fazer, né? Nesse supermercado. E como que isso funciona? Através do WhatsApp. Daí eu vou mostrar pra vocês aqui na tela como é que a gente faz isso e tal. Mas outro ponto também que é importante falar é sobre o frete, que tem um frete de R$28, é um valor fixo. É 28, né? R$28 que eles cobram para fazer a entrega aqui. Então, eu vou explicar como funciona, vou mostrar aqui, e aí eu vou dizer, a gente vai falar sobre quanto que a gente estava gastando e o que a gente está fazendo agora para reduzir isso. Para fazer os pedidos nesse supermercado, como é que a gente faz? A gente pede via WhatsApp. A gente anota as coisas que estão em falta ou que a gente tá querendo, né? Comprar, assim. A gente tem algumas marcas favoritas, né? Que a gente faz questão de comprar. E já tem outras que a gente compra pelo preço. A gente costuma ver promoções também que eles divulgam, né? O supermercado, no próprio WhatsApp, ele divulga as promoções. E a gente consegue comprar coisas baratas nesse supermercado por isso, porque na maioria das vezes ele é mais caro do que em outras cidades. Eu não sei se é porque aqui é uma cidade turística ou por ser no Espírito Santo, porque em Vitória também a gente achou mais caro do que em Minas, que a gente morava em Minas. Comparado com Belo Horizonte. Comparado com BH, por exemplo, e Bom Despacho, né, que é uma cidade que minha mãe mora até hoje. Então a gente já achou mais caro quando a gente estava em Vitória, mas aqui às vezes chega a ser surreal o preço de algumas coisas, né? Então, e aí, isso que a Patrícia está falando, por que se destaca, né? Tá aqui, tem várias questões, né? A gente morou em BH há 5 anos, 4, 5 anos, então tem a inflação, tudo aumenta e tudo mais, isso daí já é um fator. Mas a gente tem família lá, né? Então a gente tem notícia dos preços. Mas assim, mesmo com relação à inflação e tudo mais ter aumentado, e a gente realmente vê que aumentou bastante coisa, por exemplo, a gente comprava, na época, isso em 2019, a gente comprava um saco de arroz a R$12 no máximo, né? Hoje tá R$36, R$37, né? E eu sei que não é só aqui, mas, por exemplo, conversando com meu irmão, que mora em São Paulo, ele tava me falando que ele paga R$10 a menos, ele paga 26 um pacote de arroz. Então, o fato de estar numa cidade turística tem pesado muito. E aí eu vou falar sobre isso, porque quando a gente mudou pra cá e a gente não tinha muito essa noção do que a gente podia fazer. Hoje a gente já tem, mas a gente não tinha. A gente mandava mensagem lá e pedia e tal. A nossa compra do mês tava ficando, tipo, mais de R$2.000. Tava muito absurdo. Muito. Porque hoje a gente já coloca no balaio todos os gastos com as gatas e com a Nina.
Só que no início era separado ainda, né? A gente pedia e depois pedia separado. E aí, assim, a gente tava fazendo compra a cada 15 dias, mais ou menos, né? E quando a gente ia ver, cada compra tava ficando R$1.000, R$800, R$900, daí... 600, né? Era muito, assim... Era difícil ficar R$600. Mesmo que antes fosse mais barato, né? Há 5 anos tivesse mais barato, tipo, com R$400, que era o meu vale-refeição na época, a gente fazia a compra do mês e às vezes sobrava. E assim, a gente comia carne, essas coisas que assim, gastava muito mais, né? E aí a gente viu que realmente aqui tava muito absurdo. E aí, beleza, a gente passou boa parte do tempo assim, gastando muito e tal. E agora a gente tá muito focado em cortar isso. E aí a gente vai mostrar aqui na tela do computador algumas coisas que a gente tá fazendo para cortar gastos e como a gente já conseguiu reduzir bastante. E a gente vai mostrar também como é que funciona essa questão do pedido na internet, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês. Bom, a gente agora mudou a câmera aqui e vocês estão vendo aqui do lado, ó, como é que funciona. Então aqui tem o supermercado, né, o nome do supermercado, e aí eles mandam esse encarte. Só tá aparecendo um aqui porque foi o de ontem, então a cada 24 horas eles atualizam. Mas é um encarte igual ao do supermercado mesmo, né? Então, por exemplo, olha só, hoje eles mandaram pra gente que o ovo de 30 unidades, que é o que a gente compra, tá na promoção, tá R$12. Só que a gente fez pedido ontem para aproveitar as promoções do Hortifruti. E aí, eu tô com o papelzinho aqui de quanto que a gente pagou no ovo ontem, para você ter uma ideia de como a gente fica à mercê deles, né? A gente pagou ontem R$19 no ovo e hoje ovos, em né? 30 ovos, nessa mesma bandeja. E hoje ele tá a R$12. Então, assim, por que a gente pediu ontem e não deixou pra pedir hoje, por exemplo, né? Igual aqui hoje a gente tá vendo promoção de R$16 o açúcar, esse açúcar é R$20, geralmente, 22. Por quê? Porque ontem foi dia de hortifruti. E a gente ainda tá dependendo de algumas a maioria das hortifruti. E a gente tá no frio agora, a gente não tá conseguindo cultivar nada, tá bem difícil. Então, assim, o que acontece? A gente preferiu, de preferência, pra comprar na terça-feira, que é terça hortifruti, né? Hoje é quarta-feira. E daí a gente comprou, tipo, couve a R$2, a salsinha a R$1,20. Esse aqui é o papelzinho, eu vou falar pra vocês quanto que ficou. Mas basicamente, olha o que a gente comprou ontem nesse supermercado, fazendo a compra pela internet, que é o que a gente sempre tem que fazer todo mês. Achocolatado em pó, que ficou R$16. Um sal refinado, R$3. Um café, R$18. Um café de 500 gramas. Uma farinha de rosca, R$17. Eu não vou falar tudo, mas olha só, coisas que eu acho meio absurdo. Que pelo menos assusta, tá? Por exemplo, o arroz, né? R$36, que eu acho bem caro. Conversando com meu irmão, eu achei, assim, um absurdo a gente tá pagando isso aqui num arroz barato, né? Que não é tipo mas não é o mais caro do supermercado. E ele lá, na mesma qualidade do arroz, pagando R$26. Então a diferença é muito grande. Aí você comenta aqui quanto que você paga no arroz de 5 quilos aí na sua cidade pra gente saber. Se os preços estão... Parecidos ou não, porque a gente às vezes se assusta, né? A gente assusta. Por exemplo, a gente compra aqui, que é uma coisa que pesa muito no nosso orçamento, são os congelados, que a gente gosta, tipo, de batata congelada, tilápia. A Patrícia gosta muito de peixe, né? Tilápia, essas coisas. E aí, são as coisas que pesam no nosso orçamento, né? Às vezes uma lasanha congelada, essas coisas. Mas a batata congelada, ó, a gente pediu 2 pacotes de 1,5 kg e ficou R$66 os dois, né? Então, eu acho pesado. Enfim... E a tilápia também, a gente pediu 2 unidades, 800 gramas e ficou R$54, 800 gramas. E tem o queijo também, que a gente pediu 2 queijos. Queijo assim, a gente sempre pede. E os 2 queijos não deu nem 800 gramas e ficou quase R$60. Bom, então... Essa comprinha aí que a gente pediu só essas coisas congeladas, e aí teve abóbora, batata, brócolis, essas coisas que eu falei pra vocês, ficou R$472,67. Deixa eu ver se dá pra mostrar.
472,67, ó, dia 27/8. Hoje, que a gente tá gravando, é dia 28/8. Então, do grosso mesmo, como a gente falou pra vocês, só tem um arroz aqui, porque a gente tinha açúcar, sobrou do outro mês. Às vezes, o arroz e o açúcar dura pra gente até 2, 3 meses, dependendo do que for. O que a gente mais compra de grosso... Ah, e teve um café, que a gente tem um pacote de café no armário, a gente decidiu comprar só mais um. E aí, tem uma outra questão. Aqui, a 5 quilômetros daqui, tem a mercearia, que é um outro gasto extra que a gente tem. E geralmente quando a gente vai lá, a gente gasta 60, 70 reais, que é se falta um pão, se falta um biscoito, um iogurte, a gente gosta de comprar lá. Então tem esses gastos. Geralmente a gente gasta uns 200 reais, né, na mercearia. Sim, em média. Em média, mais ou menos. Então, vamos pensar sobre isso. Mas aí, o que a gente começou a pensar? Não tem como ficar focada só dependendo nesse supermercado, senão a gente realmente, assim, não vai conseguir reduzir os gastos. Então a gente começou a pensar de uma outra forma. A gente vai mostrar pra vocês agora o que a gente tá fazendo pra economizar na parte de produtos de limpeza e também de alguns outros alimentos que às vezes a gente acha na promoção e que não são os congelados. Essas coisas, pessoal, produtos de limpeza, produtos não perecíveis, a gente achou muito interessante estar olhando no Mercado Livre. Porque a gente percebeu que, além de já ser mais barato a unidade, a gente consegue fardos, né? Que dá para você comprar mais unidades a um preço muito melhor. Então, esse mês já economizamos bastante, né? Fazendo assim. A gente, há 10 dias, né? A gente fez uma comprinha também aqui no Mercado Livre, que é uma opção que eu já usava com a minha mãe, que mora longe, né? Eu já faço compra pra ela pelo Mercado Livre pra entregar lá, porque lá na casa dela também é caro, porque ela também mora numa cidade turística e tal, as coisas são mais caras, né? Geralmente onde tem pousada, onde tem essas coisas, o lugar é mais caro, fica mais difícil você conseguir comprar as coisas barato, né? Nas cidades não, você tem bastante opção e tal, daí o preço fica mais competitivo. E aí a gente comprou algumas coisas assim, ó, saco de lixo, várias unidades de multiuso. A gente conseguiu achar pão mais barato, que não tá tão barato assim, mas estava mais barato. Aí a gente comprou água sanitária de 5 litros, tem o vinagre de álcool também, 5 litros, essas coisas. E aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, quanto que ficou o total dessa compra. Aqui, ó, vocês podem ver que o frete foi R$29,90, ou seja, R$30. Basicamente o mesmo frete que a gente paga para eles entregarem essa compra aqui, que foi R$28. Então, dependendo do que for, compensa no Mercado Livre. Aí, essa compra toda que a gente fez aqui, que a gente mostrou na tela, ficou R$300 com o frete, né? R$276,82, mais o frete ficou R$300. Então, nesse mês de agosto, a gente gastou esses 300, mais quase 500 aqui, né? 472,28. Então ficou mais ou menos R$800 dessas coisas que a gente tava precisando lá. E também vocês viram ali que a gente vai ficar uns bons meses ali, né? Porque tem coisas ali que vai durar bastante. A gente comprou praticamente tudo, bastante coisa tinha acabado, então a gente comprou do grosso. E também comprou a mais. Então tem coisas ali, principalmente coisas que a gente comprou mais unidades, que vão durar 2, 3 meses. Uma compra dessa no supermercado daqui daria uns... então fica mais caro. A gente tava gastando uns R$2.000, R$2.000, né? Aí tem outra coisa também que a gente tá fazendo, né? Aqui no Mercado Livre também a gente tá comprando areia pra gata, né? Que a Frida ainda usa areia. A gente encontrou essa areia aqui, por exemplo, ó. A gente comprou pra testar, ela usa areia de 12 quilos que a gente compra, né? Foi R$35,90 com frete grátis. Aqui, a mais barata que a gente acha é R$52 e o cara cobra R$30 de frete também, né? Então, tudo é muito caro, O problema de comprar no Mercado Livre, qual é? Qual que é o problema de comprar no Mercado Livre? A gente não tem carro para fazer compra, essas coisas, a gente consegue ir com a motinha até a mercearia buscar essas coisas. Então o problema é quando chega muita coisa no Mercado Livre, fica difícil da gente trazer. A Patrícia tá rindo porque a gente faz malabares assim para conseguir trazer. Não é impossível, mas fica difícil mesmo. Fica difícil. Então assim, o dono da mercearia, ele é até bem gente boa, ele deixa a gente ir e voltar, né? Inclusive a gente fez isso nessa compra. Temos 2 viagens. A gente teve que fazer 2 viagens para buscar.
Mas, mesmo assim, é muito bom, assim, ajuda demais, né? E é o que tem salvado a gente nesses últimos tempos, porque, como a gente falou, a gente estava gastando horrores, né? De supermercado, mais as despesas com as gatas e tudo mais, que também não é barata, a despesa delas é com as gatas e com a Nina, que dá mais despesa, porque ela come a comida dela e a das gatas. E o patê, a gente de patê compra de 30 a 40 latas de patê. É muita coisa, porque a Nina come muito. E a Frida também não fica sem patê. Inclusive, a gente comprou um fígado de galinha para estar fazendo o patê. A gente também faz um patê caseiro, que assim a gente acaba economizando um pouco. Na questão da Nina, principalmente, né? Porque ela come o patê das gatas, além da comida dela, né? Então, a gente tenta fazer essas coisas, porque... E o bom da Nina é que ela também gosta muito de batata doce. Ela gosta muito de legumes, então a gente sempre tá tendo legumes aqui, a gente dá pra ela. A gente também conseguiu plantar e tava sempre dando pra ela, então isso ajudou, né? Aqui. De qualquer forma, a Nina come muito, a gente, ou do supermercado ou da ração dela, a gente tem que estar sempre preparada. Mas a gente já sabia, né, que ela comia bastante, e é bom que ela coma batata doce, cenoura, essas coisas, a gente sabe que é saudável pra ela também, e beleza, né? Bom, mas então, qual é a nossa expectativa? Reduzir para pelo menos, assim, estourando R$1.500 já contando a alimentação delas, né, que não é barata. A alimentação delas a gente ainda tá pesquisando, inclusive hoje a gente tava vendo da ração que elas gostam, se tá mais barato no Mercado Livre ou se tem alguma promoção no lugar que a gente compra, né? Porque o frete acaba saindo elas por elas, então compensa. É uma coisa que a gente tá vendo ainda, mas a gente vai tentar reduzir ao máximo. Porque a gente, assim, não tem como, o país todo tá passando por uma crise, né? O mundo todo tá passando por uma crise. Mas, assim, o que entra não acompanha no que sai, né? Não tem jeito. Então, assim, já que a gente tá morando num lugar onde a gente não tem opções, fica muito complicado pra gente. A gente tem que buscar alternativas dentro do que a gente tem, né? Eu acredito que muita gente que mora aqui, mas que tem carro, consegue economizar muito mais que a gente, porque em Serra, que é uma cidade aqui do lado, tem vários atacadões, né? Então a pessoa com meia hora consegue ir buscar tudo que ela precisa para 2-3 meses, de um custo bem mais barato. E igual eu lembro que quando a gente começou a pandemia, com R$800, né? Tem um supermercado grande lá, que inclusive veio para Vitória agora também, que é o supermercado BH, né? Com R$800 a gente conseguia fazer compra para 2 meses na pandemia, que a gente queria evitar de ficar indo no supermercado, né? Então a gente conseguia comprar. E a gente, assim, não passava vontade de nada. Na verdade, a gente comia muita bobagem, inclusive, né? Mais do que aqui até, porque tinha muito acesso a isso, biscoitos, essas coisas, de iogurte, Danone e tal. E então, assim, a gente, é aquilo que eu falei, a gente entende que teve uma inflação, que as coisas aumentaram, mas quando eu pergunto pro meu irmão, por exemplo, que mora em São Paulo e que tem uma vasta gama de opções, ou a Patrícia com a família dela e tal, o pessoal de BH também, a diferença é absurda. É muito caro. Estado, né? É muito caro. Com todo mundo que a gente conversa aqui, que também não é daqui, o próprio dono da mercearia, que também é de Minas, ele fala, não, aqui é um absurdo, é muito difícil de se manter e tal. Então, assim, realmente a gente gasta muito, que a gente fica assustada até, e a gente tá buscando meios agora de reduzir esse custo, porque no final do mês faz muita diferença. Aqui pra nós tudo já é mais caro, a conta de luz já é mais cara, a internet é mais cara, porque a gente não tem uma internet bacana aqui. A internet que tem aqui já é mais cara, né? Que vem até aqui. E é uma internet muito ruim, que não dá pra gente trabalhar. É só pro pessoal que usa só celular aqui, né? Mensagens. Pra gente que trabalha produzindo vídeo, falando com o cliente, tendo reunião, não tem como. Então a nossa internet já é mais cara. A nossa luz é mais cara. E as compras do mês também. Então a gente tá se apertando de várias formas pra conseguir reduzir isso. E aí a gente vai mostrar um pouco pra vocês aqui o que a gente tem comprado, para vocês verem que a gente não compra nada de grandes marcas e tal.
E é esse o custo. A gente vai tentar aí se manter, ficar ali na casa dos 1.200, 1.500 já com as bichas, pensando nisso assim no máximo, porque realmente é uma coisa que assustou a gente foi se espremendo, levando esse ano todo, né? Mas assim, foi muito complicado e essa é a realidade. Bom, então daí deixa aqui nos comentários quanto que você gasta nessas coisas que a gente falou, o que você acha e qual que é a média que você gasta de compra mensal, não sei quantas pessoas tem na sua casa, né? Se vocês acham que é normal essa média de valor para 2 pessoas, a gente tá dentro da média, né? Então a gente às vezes eu acho que não, mas eu não sei como é que tá a realidade em outros estados, né? A gente acompanha outras pessoas, né, casais e tudo mais, que a gente vê que gasta bem menos que a gente. Sim. Então, assim, mas também umas coisas absurdas, igual tem um casal de Curitiba que a gente acompanha, que esse pão que a gente pagou R$9 no Mercado Livre, eles compraram por R$3 em Curitiba. Então, mas assim... foi atacado também, né? Alguma coisa assim. Então, por isso que eu falo, quando você tem a oportunidade de comprar nessas lojas grandes, faz muita diferença no orçamento, né? Então, não sei se você mora num lugar que tem essas opções. Daí deixa aqui no comentário, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilha com quem você acha que vai gostar do conteúdo e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Sim, esse vídeo é para trocar uma ideia com vocês e também para vocês terem uma visão assim de como que funciona quando a gente mora, né? Como que funciona todo esse processo. Nessas condições, né, que isso. A gente vive. Então eu agradeço, obrigado por assistir até aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começou. Bom, era mais pra tocar... Amor, para, cara! Pelo amor de Deus, cara. Eu tô tentando, porque eu não posso olhar pra mim. Eu tô tentando ficar quieto, mas deu de riso. Peraí. Você começa a fazer essas coisas, cara, você é foda. Que coisa. Você começa a fazer gracinha. Não vai dar não, cara. Quer que saia? Não, como é que trem esquisito? Que trem esquisito, a pessoa saiu. Você é foda. Que merda. Deixa pra lá, você já despediu? Não.